Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas os chamem de Rabi. Esse texto da palavra de Deus se encontra em Mateus, capítulo de número 23, versículo 6, versículo 5. Esse é o texto que talvez o Império Romano, quando vaticinou e oficializou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de um sistema clerical, hierárquico, dominador, adotando as práticas do governo monárquico, de uma hierarquia política militar. O desejar e o amar os lugares de honra nos banquetes. Esse é o texto que destrói todo o império religioso. Desejar os lugares de honra nos banquetes, o assentar-se à mesa na posição de liderança, o desejar ser líder, o desejar ser chamado de pastor, de mestre, de ostentar um título, destrói toda esta organização, esta questão sistemática. Ora, um dos apóstolos em Atos, particularmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo, ele chamava a atenção da igreja dizendo, olha, aqui no meio do ajuntamento, aqui no meio da congregação, aqui mesmo em nosso meio, logo depois da minha partida, se levantarão homens desejando ter a primazia, a proeminência em nosso meio. Isso é natural, é da natureza humana, mas da natureza caída, do ser egóico, do ser egocêntrico, daqueles que ainda mantêm vivo o seu ego, o seu alter ego, a vaidade dos seus pensamentos, as locupletações, elocubrações de sua mente, os desejos, as paixões carnais, o desejar, manter o co-status, o manter um padrão social. Desejam ser chamados de mestres, desejam ser chamados de rabi, nas praças, as saudações, sabe? Serem bajulados, serem lisonjeados. Não, quem manda aqui é o pastor presidente. Quando você chega nesses locais de reunião, eles têm lá o altar, né? Esse costume monárquico do Império Romano. Aí tem aquele altar, entre aspas, porque hoje na nova aliança o altar é nosso corpo. Nosso corpo é o altar, o templo do Espírito Santo, não construído por mãos humanas. Verdadeiramente esse texto, amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes. Ali Jesus estava fazendo uma leitura da religião falida de sua época. Aumenta os filactérios dos vestidos, né, deseja sentar-se, deseja ostentar o título. Em alguns desses locais de reunião você pode observar que me parece que em cima daquele altar tem um trono, no meio senta-se a grande hierarquia, né? Ali senta-se o rei daquela casa, daquela monarquia, é o senhor de tudo. Até o trono dele é diferente, é esculpido, é mais caro, diferente das outras cadeiras, né? Amam ser chamados de mestre. Quando nós fazemos uma observação das palavras do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a observar que verdadeiramente se esses textos fossem mais pregados, fossem mais estudados com total atenção, com amor de quem realmente deseja a verdade, esse sistema já estaria falido, mas o ego deseja isso, o ego precisa ser alimentado, né? E as pessoas gostam de pessoas assim, elas procuram ambientes assim. É lamentável isso. Amam os lugares de honra, amam ser chamados, os títulos, né, os doutores, as proeminências, eles desejam ser líderes. Jesus disse, olha, no vosso meio não vai ser assim. Quem quiser ser o primeiro, né, seja o último. Né? Cada um veja o seu irmão superior a si mesmo. Realmente estão muito longe do Evangelho, estão muito longe da verdade e muito longe do Senhor Jesus Cristo. Desejam ser chamados de mestres, né? Os assentos mais importantes, os primeiros assentos quando chegam,
Será que você pode meditar nessa palavra e imaginar o quanto as pessoas estão distantes do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tenham total cuidado, abram seus olhos, não sejam cegos guiados por cegos. Nós estamos vivendo, final dos tempos, está tudo aí diante dos nossos olhos. Cabe a você que deseja a salvação se afastar desse meio, desse ambiente putrescível, e procurar realmente de forma humilde abrir a boca e dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse ego, esse eu, esse alter ego precisa ser destruído, não enaltecido. Não as vanglórias, né? A glória não darei ao trem. Essa posição, essa vontade de querer se assentar nos primeiros assentos e de ser chamado de mestre, ser chamado de rabi, é um comportamento realmente de seres egoísticos, de seres que alimentam seus egos. Não são pessoas evoluídas, transformadas. Eles querem que diga: não, líder é aquele ali. Quando foram prender Jesus Cristo, alguém precisou dar um sinal para saber quem era ele. Ele não vinha com uma patente, não vinha com os filactérios aumentados, não vinha diferenciado, ele não vinha com no peitoral uma lapela, um bottom, dizendo pastor presidente, mestre, rei dos reis, não. Né? Ele era uma pessoa simples. O profeta Isaías disse que ele era um homem que não tinha uma beleza a ser desejado, nada que fizesse ele ser diferente dos outros homens. Que diferente, hein? O exemplo que é o nosso Senhor Jesus Cristo diante desses supostos discípulos, supostos mestres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mestres dados por eles, né? Um comportamento completamente negável diante das palavras do Senhor Jesus. Mas tudo bem, se você olha, você admira e você gosta desse ambiente, vá em frente, continue assim, caminhando na mentira, caminhando e sofrendo na mão dos mercenários, dos lobos devoradores. Que Deus tenha misericórdia da sua e das nossas vidas.